dia, mais um dia. Iremos começar hoje a nossa manhã agradecendo a Deus por estarmos aqui. Que Deus abençoe a todas as pessoas, abençoe nossos familiares, as pessoas que amamos e aquelas mesmas pessoas que a gente não conhece, mas que em nossas orações a gente peça por elas nesse momento tão difícil. Hoje iremos ter aula de História e aula de Matemática. Iremos abrir o livro de História hoje na página 59. Mas antes da gente começar a ler a página 59, iremos fazer uma breve revisão do que a gente estudou na semana passada. A gente trabalhou medindo o tempo. Como é que a gente poderia medir o tempo? Trabalhamos o relógio e o calendário. O relógio, ele marca as horas, os minutos e o segundo. Um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Já o calendário, a gente trabalhou que o calendário consta 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos meses de 30 dias, como temos meses de 31 dias. O mês de fevereiro é o menor mês. Ele tem 28 dias e em 4 anos ele tem um dia a mais. Trabalhamos também os dias da semana. Hoje iremos trabalhar diferentes tipos de relógio. Aí você pergunta, como, tia? A gente trabalhou que a gente tinha um relógio analógico e outros modelos de relógio atuais. Só que hoje a gente vai estudar diferentes formas de medir o tempo, como a ampulheta, o relógio da água, o relógio de areia, formas diferentes que aquelas pessoas antigas mediam o tempo. Iremos estudar cada um deles. Na página 59, iremos ler a observação da natureza e o registro do tempo. A passagem do tempo pode ser percebida se observarmos a natureza com atenção. Muitos instrumentos foram inventados na tentativa de medir o tempo com maior precisão. Temos o relógio do Sol, no século XIII, que foi criado no século XIII. Temos o relógio de água, que foi criado pelos egípcios. Temos o relógio messiânico, no século XVII. Temos o relógio analógico de pulso e o relógio inteligente que chamamos. Também temos a ampulheta. Um exemplo é o relógio do Sol, uma das formas mais antigas de medir o tempo durante o dia. Acredita-se que há milhares de anos os seres humanos precisavam que a luz do Sol formasse uma sombra nos objetos e que essas sombras mudavam de tamanho de acordo com a posição do Sol. Outro instrumento inventado foi a clepsydra, ou relógio d'água, que mede a passagem do tempo com base na água, que escorre de um recipiente para o outro. Em comparação ao relógio do Sol, esse sistema oferece mais precisão e pode ser usado também à noite. Semelhante ao relógio da água, a ampulheta é um relógio que mede o tempo a partir da areia que cai uma parte do relógio para a outra. Depois de muitos anos, foram criados os primeiros relógios mecânicos. Atualmente, as pessoas costumam usar relógios de pulso digitais e analógicos. E com o avanço da tecnologia, já existem relógios que, além de marcar as horas, possuem outras funções, como tirar fotos e conectar-se a smartphone. Então, esses são exemplos de relógios atuais, relógios analógicos e os relógios digitais. Antigamente, os povos antigos mediam, eles observavam a natureza para medir o tempo. Só que os relógios que eles criaram são relógios totalmente diferentes dos atuais. Teve o relógio d'água, o relógio do Sol, teve a ampulheta, a clepsydra. São exemplos de relógios que na antiguidade foram trabalhados. Cada civilização criou uma forma diferente de medir o tempo. Hoje a gente está estudando o relógio do Sol, o relógio da água, a ampulheta e a clepsydra.
Atualmente, temos diversos tamanhos de relógios e modelos diferentes, analógicos ou os digitais. Então, como podemos medir o tempo? Medimos através do relógio e do calendário. São formas. O calendário sempre foi como hoje atualmente ele é? Não. Ele foi ao longo do tempo sendo modificado para chegar ao que é o calendário hoje. Como o relógio também. O relógio da água é um relógio totalmente diferente do relógio analógico de hoje. Marca a história dos relógios. Como surgiu o relógio? Como ele ajudou e tem nos ajudado a medir o tempo? Tudo que fazemos hoje, a gente mede o tempo. A gente tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para ir para a escola. E através do relógio é o instrumento que utilizamos para medir o tempo. Agora, iremos trabalhar a aula de matemática. Aula passada, trabalhamos medidas de comprimento. O que são medidas de comprimento? Trabalhamos um metro. Um metro é igual a 100 centímetros. Então, o que podemos medir com um metro? A gente também conheceu que a gente tem diversas formas de medir quantidades grandes, através dos passos, através da fita métrica, do metro articulado. Então, se você vai comprar uma janela, você tem que saber o tamanho da janela, o comprimento e a largura. Então, isso a gente tem que medir o comprimento da janela, como pode ser de uma porta também. Para isso, a gente utiliza o metro e os centímetros. Se eu resolver mandar fazer uma janela de alumínio de 1,5 metro, eu tenho que saber que 1 metro equivale a 100 centímetros. E 50 centímetros é meio metro. Isso estudamos na aula passada. Hoje iremos estudar medida de massa. O que podemos comprar pesando? No medidas de comprimento, a gente utilizava o metro para medir tamanhos. Já medindo massas, a gente vai utilizar a balança como instrumento de medir pesos. Antigamente, eu tinha uma balança normal, que eu tinha que colocar os pesos equivalentes ao tamanho da mercadoria que eu iria pesar. Hoje, a gente já tem umas balanças mais atuais, mais modernas, que são as digitais, que você liga na tomada. Aí, hoje vamos trabalhar o quê? O que compramos que temos que medir o peso? Temos várias coisas que podemos comprar no peso. Um exemplo, o arroz, o feijão, a banana, a maçã. Você chega no mercantil, eu quero 1 quilo de maçã, eu quero 1 quilo de açúcar. Então, a gente vai trabalhar a quilograma. Vou mostrar para vocês milho verde. Você vai ao mercantil, você compra esse pacotinho de milho verde. Quantas gramas tem? Aqui do lado, você verificar, tem 200 gramas. Então, é no peso. Eu compro milho, eu compro ervilha no peso. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, eu vou trabalhar o quilograma e as gramas. Isso aqui, o milho verde, é uma coisa que você pode comprar no peso. Outra coisa também, leite em pó. Se você verificar, aqui do lado, tem quantas gramas tem nessa lata. Essa lata equivale a 300 gramas. Eu compro no peso. Tem leite que é 400 gramas. Tem leite que você pode comprar no pacote, que tem de 900 gramas, 1 quilo, 200 gramas. Aí, então, tem leite de diversos tamanhos. É como o biscoito. O biscoito, quando você vai comprar, você compra um pacote de 500 gramas. Você pode comprar um pacote de 200 gramas. Então, são coisas que você compra pesando. Iremos abrir o livro de matemática na página 158, iremos fazer uma leitura. Observe o Mário e Bruno.
Na página 158, você vai ter duas crianças que estão usando a balança para pesar o seu peso corporal. A massa de Mário é 35 quilogramas e a massa de Bruno é 40 quilogramas. 1 quilograma é a unidade de medida de massa. 1 quilograma é igual a 1 quilo. Então, quais são os produtos que podemos medir pesando? Arroz, feijão, farinha, banana, ervilha, morango, presunto, queijo. São coisas que podemos comprar pesando. Qual é o instrumento que a gente utiliza para pesar? A balança. A grama. Renato vai fazer um pão doce. Veja a lista de ingredientes que ele vai utilizar. Ontem a gente trabalhou a questão da receita. Toda receita você vai utilizar o quilograma e as gramas. Por quê? Você pode utilizar meio quilo de açúcar, que são 500 gramas. Você pode utilizar 1 quilo de farinha de trigo na sua receita. Então, você utiliza a quilograma e as gramas. Aqui você está vendo que o Renato, ele resolveu fazer uma receita. E na receita dele tem todo o material que vai ser utilizado. Para fazer a receita, Renato vai precisar de menos de 1 quilo de farinha de trigo e vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo. 1 quilograma é formado de 1000 gramas. 1 grama também é uma unidade de medida de massa. 1 grama é igual a 1 G. O quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilo de arroz, se você verificar na embalagem, 1 quilo, ele equivale a 1000 gramas. Então, medidas de massa. Qual é o instrumento que a gente vai medir? A balança. A gente vai utilizar o quilograma. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Você pode utilizar também quando você vai a uma farmácia. Você vai comprar algum remédio, alguma coisa. Geralmente tem uma balança para você pesar o seu corpo. Tia Adriana pesa 60 quilos. Já a Natália vai pesar 20 quilos. Será que a Maria Luísa vai pesar 15 quilos? Cada criança tem o seu peso medido na balança. Então, são pesos diferentes. Se você for no mercantil e quiser comprar um achocolatado, você pode comprar o pacote de 200 gramas, você pode comprar um pacote de 500 gramas ou de 1 quilo. Muitas mercadorias são vendidas a partir de 1 quilo. 1 quilo equivale a 1000 gramas. 2 quilos, 2000 gramas e assim por diante. Existem diversas coisas que você pode utilizar na sua casa que você tem que pesar. Se você verificar na embalagem do arroz, do feijão, lá consta se tem 1 quilograma, que é 1 quilo, que equivale a 1000 gramas, ou se tem meio quilo, que equivale a 500 gramas. Se você chegar na cozinha da sua casa e pedir sua mãe para abrir a despensa e verificar o que você pode comprar no quilo, você vai verificar que as frutas, os mantimentos que você utiliza no dia a dia, pode ser a carne, pode ser o frango, você compra através do quilograma. Então, hoje trabalhamos medidas de massa. O que podemos medir de massa? Desejo a todos uma boa manhã, que todos estudem e que aprendam, verifiquem, pesquisem coisas que vocês podem comprar através do quilograma, que você pode pesar, diferente das medidas de comprimento, que a gente tem que medir o tamanho. Que Deus abençoe a todos.